Nós temos um convidado muito querido, é o Dr. Luiz Sérgio de Lima Gomes. O Luiz Sérgio, ele é médico carioca, formado há 37 anos, pouquinho tempo, né, Luiz? É psiquiatra, homeopata, terapeuta floral. Ele trabalha com terapia de vidas passadas, ele desenvolve um trabalho dentro de um conceito de medicina integral. Ele é palestrante espírita, autor de diversos livros, dentre eles Os Caminhos do Ser, um guia para o autoconhecimento e Herdeiros do Destino. Tem também Os Andarilhos, A Lenda da Pequena Flor, realmente o nosso companheiro querido da época de nossa mocidade espírita, orientador da nossa mocidade, já faz alguns anos, né? Seja bem-vindo, Luiz Sérgio. Muito obrigado. Bem, o Ferreira de Engenho Novo faz a seguinte pergunta: a síndrome do pânico pode ser obsessão? Olha, em nossa prática, nós temos observado que, com frequência, isso acontece. Realmente, a maioria dos pacientes que sofrem da síndrome do pânico apresentam processos obsessivos. Alguns deles são processos obsessivos que nós chamamos de primários, ou seja, a partir da influência espiritual negativa, o indivíduo começa a apresentar esses sintomas. E outras influências nós chamamos de secundárias, ou seja, o indivíduo tem o padrão de desequilíbrio e, a partir disso, ele atrai entidades que não têm um vínculo específico com ele, mas que estão no plano astral querendo prejudicar quem quer que seja. De qualquer maneira, na síndrome do pânico, o que acontece como em todo processo psíquico de desequilíbrio, o indivíduo traz em si próprio o plug da tomada, onde, a partir dessas condições internas dele, ele vai realmente atrair processos de desequilíbrio na esfera psíquica que se somam ou multiplicam pela vontade obsessiva. A Ana Paula Neto, de São Gonçalo, ela diz o seguinte: após a pessoa sair de um trauma de doença em família e perda desse ente querido, muitas pessoas acabam desenvolvendo um problema. Esse problema da síndrome do pânico, por exemplo. Você poderia dizer alguma coisa para elas? Com certeza. Veja bem, existem situações traumáticas que podem provocar o desequilíbrio psíquico da pessoa. Isso até no Código Internacional de Doenças já é reconhecido como estresse pós-traumático. Então, dependendo do evento que tenha acontecido, realmente há um prejuízo do psiquismo da pessoa que leva um certo tempo para se recompor. No caso da perda de entes queridos, isso é muito natural, mesmo que nós tenhamos a consciência de que a morte é apenas uma transição. Nós observamos que todos nós temos, humanamente falando, não é mesmo, a questão da saudade, do afastamento daquele ser querido. Então, isso requer um período de tempo que nós chamamos de elaboração do luto. Em média, as pessoas levam de 6 meses a 1 ano para fazer esse processo de elaboração, mas sempre fica o vazio, mesmo que nós acreditemos, como realmente acontece, que a morte é apenas uma passagem, que a vida continua do lado de lá, plena e viva. A Fátima da Tijuca, ela diz que toda vez que há em vigilância de nossa parte, sempre há a possibilidade de agravar os quadros de doença. Com certeza, na medida em que você sai do seu centro, não é? Você se desequilibra, você abre essa brecha de possibilidade, não é? E daí porque é até natural encontrarmos em nosso planeta um número tão grande de pessoas desequilibradas. Por quê? Hoje nós estamos num processo de transição. A Terra está passando de mundo de expiação e provas
para o mundo de regeneração. Então, dentro desse momento de transição, cada um de nós está também vivenciando os seus conflitos internos, e isso facilita muito, tanto nós encontrarmos a luz através do nosso centramento psíquico, ético, quanto nós nos encontrarmos com as nossas sombras e aí resvalarmos para as trevas, para o desequilíbrio e para a doença. A Jussara de São Gonçalo, ela faz a seguinte pergunta: a síndrome do pânico pode ser tratada com acupuntura e florais? Pode. Em meu consultório eu utilizo muito os florais, a homeopatia, porque, veja, nós temos que analisar o ser humano na sua complexidade, ou seja, o ser humano é um espírito encarnado. Então, existe o corpo físico que, dependendo da intensidade do problema, vai carecer de uso de medicações alopáticas. Temos um nível, uma rede energética que nós espíritas denominamos de perispírito, que também é desequilibrado, e aí nessa área, nesse terreno energético, nós temos a acupuntura, a homeopatia, os florais, todas as assim chamadas terapias vibracionais. É como se o ser humano fosse um prédio de 3 andares. Vamos fazer acho que essa comparação as pessoas entendem com facilidade. O primeiro andar é a parte física, é o corpo material. O segundo andar seria a faixa energética. E o terceiro andar seria a essência, o espírito. Então, para termos o que eu chamo de uma cura integral, nós temos que atuar nos 3 níveis. Não adianta só o indivíduo tomar uma medicação alopática e não cuidar da sua essência. Não adianta ele cuidar da sua energia, mas a sua essência já está distorcida, ou o seu corpo físico desequilibrado. Há que se ter um tratamento simultâneo, integrado, da multiplicidade de aspectos que compõem o ser humano encarnado. Muito bem. Bem, gente, nós temos aqui uma pergunta da Débora de Fragoso, em Magé. Quais as causas da síndrome do pânico? Veja bem, nós temos diversos ângulos a considerar nessa questão, não é? Se você analisar do ponto de vista material, existem ainda algumas controvérsias, mas os psiquiatras, os médicos de forma geral, entendem a síndrome do pânico como uma questão multifatorial, ou seja, não é apenas um fator que desencadeia a síndrome do pânico. Existem deficiências de neurotransmissores no sistema nervoso central, existe uma predisposição já do indivíduo com certo tipo de personalidade. Então, a nível apenas orgânico, nós diríamos que existem muitos fatores. No nível energético, nós temos o desequilíbrio dos campos que compõem a tessitura energética humana. E no nível mais profundo, nós temos certas fragilidades do próprio espírito que, diante de certas situações, podem até ter recordações de vidas passadas, situações parecidas com vivências que já tiveram em outras encarnações, e isso pode também ser um gatilho para despertar o processo, ou seja, não há uma única causa, e você tem que ver esse conjunto, e sempre lembrando que o ser humano traz já uma bagagem, um arquivo central dentro de si com as suas experiências positivas e traumáticas, e que elas podem ecoar no plano físico na presente existência. A Aldenora de Caxambi diz o seguinte: ela diz que tem síndrome do pânico e faz tratamento psiquiátrico, mas o espiritismo tem ajudado muito e tem sido primordial. E aí eu pergunto, como o espiritismo pode ajudar?
O Espiritismo pode ajudar, principalmente mostrando ao indivíduo que ele é responsável pelo seu próprio processo, pelo seu próprio caminhar. Evidentemente, que ele precisa, em certas situações, recorrer a uma ajuda externa, mas na medida em que o Espiritismo estimula o indivíduo ao autoconhecimento, ao autoequilíbrio, ele vai fazer com que a pessoa tenha um centramento maior em si mesmo, lá no terceiro andar, e o segundo andar vai ficar mais harmonioso e, consequentemente, o primeiro andar, que é o corpo físico, vai ter uma tendência a não ter tantas doenças. A Eliane de São Cristóvão, ela diz: já ouvi diversas vezes que a síndrome do pânico pode acontecer com uma pessoa quando ela atinge níveis altos de ansiedade. Então se instala nela aquele medo irracional que caracteriza esse transtorno. Ouvi isso de psiquiatras e psicólogos. Dr. Luiz Sérgio, o que o senhor comentaria a respeito? Desde já agradeço a atenção e envio um abraço carinhoso a todos. Um beijo, viu, querida? Como é o nome dessa ouvinte? É a Eliane de São Cristóvão. Muito bem observado, Eliane. Realmente existe um paralelismo entre a síndrome do pânico e a ansiedade. Eu diria a você, apenas para ficar uma fácil compreensão, que existem pessoas que sofrem de uma ansiedade generalizada. E a síndrome do pânico é como se fosse uma ansiedade focal. Imagina quando você pega uma lupa e coloca sob o sol, os raios do sol se concentram num determinado ponto. Assim também acontece, ou seja, a síndrome do pânico, aquela crise em que o indivíduo entra num desespero, tem aquela sensação iminente de que vai morrer, aquilo é uma ansiedade concentrada. A ansiedade, ela pode ter essa forma concentrada, ou ela pode ter uma forma extensiva, o indivíduo ser cronicamente ansioso.